Oi, eu sou Paula Medeiros e a partir de agora você acompanha os fatos que marcaram 2019 aqui no Parlamento. Está começando a retrospectiva do jornalismo da TV Câmara. A ampliação do porte e da posse de armas, um pacote de medidas anticrime para enfrentar a violência e a corrupção. A relação política entre o governo federal e o Congresso. Em mais um ano marcado pela economia em recessão, a área da educação sofreu com cortes e contingenciamentos do governo. Pelo menos 800 bilhões de reais de economia em 10 anos. A reforma da Previdência é aprovada pelo Congresso. No meio ambiente, um desastre sem precedentes ainda ameaça o litoral brasileiro e vira tema de CPI aqui na Câmara. E os deputados apontam os culpados por mais uma tragédia nacional em Brumadinho. Agora, na retrospectiva 2019. Um ano de expectativas quanto à aprovação no Congresso de medidas de combate à violência e à corrupção. Elas estiveram entre as principais preocupações do brasileiro em 2019. Ampliação do porte de armas, pacote anticrime, prisão em segunda instância. As propostas avançaram no parlamento, que interferiu no que foi preciso e aprovou as principais medidas. Idas e vindas arrastaram aqui no Congresso um dos pilares da campanha do presidente da República. O governo editou 7 decretos para ampliar o porte e a posse de armas, mas acabou tendo que recuar em todos. Entre os pontos polêmicos, a previsão de que 19 categorias profissionais, a exemplo de caminhoneiros, advogados, políticos e jornalistas, poderiam requerer autorização para portar arma de fogo nas ruas. Outra polêmica foi a possibilidade de liberar armas mais potentes para civis. O Senado chegou a aprovar a anulação de 2 decretos em junho e encaminhou a decisão final à Câmara. O Supremo Tribunal Federal pautou a constitucionalidade dos decretos, mas como o próprio governo decidiu retirar as medidas, elas nem chegaram a ser analisadas pelo Judiciário. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, veio anunciar a revogação dos decretos. Nós acabamos de protocolizar um projeto de lei que trata de porte de arma para o cidadão. O melhor encaminhamento era um bom acordo, que preservasse aquilo que é constitucional no decreto e que aquilo que não couber no decreto, que o governo encaminhasse por projeto de lei. Eu acho que o governo compreendeu que é o melhor caminho. Foi o caso da permissão para colecionadores de armas e os limites para posse na área rural. Os 2 projetos avançaram. Em setembro, o presidente Bolsonaro sancionou a lei aprovada no Congresso, que define toda a extensão do imóvel rural como residência ou domicílio, o que permite ao proprietário ou gerente de uma fazenda andar armado em toda a propriedade e não apenas na sede. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou pelas redes sociais a importância da lei, que, segundo ele, vai evitar que existam margens para interpretações errôneas. Vai poder ir até o limite da sua propriedade e atirar e matar usando o argumento que está defendendo a sua propriedade. É justamente para fazer a defesa, do seu patrimônio, mas a defesa de quem vive lá no meio rural. Outro projeto sobre a ampliação do porte e da posse de armas avançou na Câmara graças a sucessivos acordos para limitar a proposta às regras aplicáveis a caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. As regras menos rigorosas para posse e porte de armas por civis foram retiradas. Acabaram ficando de fora do texto final do projeto as regras para a posse e o porte de armas por guardas municipais, fiscais ambientais, oficiais de justiça, agentes de trânsito e vigilantes. Mas o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, garantiu que essas categorias ainda serão contempladas numa nova proposta a ser enviada pelo Poder Executivo. Nós entendemos que o governo quer muito mais do que está sendo votado agora, mas é o que foi possível. O projeto, que agora segue para o Senado, acabou não agradando plenamente nem a aliados do governo, nem a oposição. A população quer segurança, não quer uma arma. Ela quer a polícia presente. Quer dizer que nem o guarda municipal, que está dentro do escopo da segurança pública, pode andar armado? Daqui a pouco vamos acabar com a polícia e deixar o bandido tomar de conta.
Ainda em novembro, o plenário aprovou em segundo turno, com o aval de 385 deputados, a proposta de emenda constitucional que alça os agentes penitenciários à categoria de policiais penais federais dos estados e do Distrito Federal. Houve comemoração nas galerias. Parabéns à profissão mais perigosa do mundo. Parabéns à decência de vocês, à competência de vocês. Junto com o debate sobre a ampliação do porte e da posse de armas, foi criado um grupo de trabalho para analisar um pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Tal como as medidas das armas, vários itens do pacote passaram por revisão do Legislativo. Foram rejeitados 28 itens propostos pelo ministro da Justiça. Entre eles, o excludente de ilicitude, que voltou à análise da Câmara por meio de um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que muda o Código Penal Militar. Outro item retirado do pacote anticrime também retornou à pauta por meio de proposta legislativa: a prisão em segunda instância. Em novembro, o entendimento do STF acabou com a possibilidade desse tipo de prisão antes do fim do processo. Um retrocesso em todos os termos, voltando o Brasil a ser o país da impunidade, tanto no combate à corrupção quanto no combate da violência. Só pode prender depois de transitada em julgada. Essa é a Constituição. Quem não gostar tem que mudar a Constituição. Por 408 votos a favor e apenas 9 contra, o plenário aprovou o pacote anticrime, resultante de um esforço de 200 dias do grupo de trabalho da Câmara, que consolidou as propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os deputados ainda rejeitaram um destaque apresentado pelo Novo, que pedia a retirada do texto da figura do juiz de garantias, um magistrado responsável apenas por instruir o processo e não por julgar o mérito. Entre as mudanças do Código Penal trazidas pelo pacote anticrime estão o aumento do tempo máximo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos, o aumento da pena de homicídio simples com arma de fogo de uso restrito de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos de reclusão, a ampliação da transação penal, que permite a substituição de pena em crimes de menor gravidade, e a obrigatoriedade de que chefes de organizações criminosas comecem a cumprir pena em presídios federais. O pacote anticrime foi aprovado em dezembro no Senado e enviado à sanção do presidente Bolsonaro. A prisão em segunda instância voltou às comissões da Câmara. Prisão após a condenação em segunda instância. O assunto entrou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e, no centro da polêmica, a tentativa de se alterar o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais. Para muitos, a mudança feria uma cláusula pétrea da Constituição. Para superar as resistências, o autor da proposta apresentou outra PEC que altera os artigos 102 e 105 da Constituição, acabando com os recursos extraordinário e especial ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Por uma ampla maioria, a proposta acabou sendo aprovada. Nós estamos limitando o trânsito em julgado definitivamente para a segunda instância e fazendo com que a Suprema Corte brasileira cumpra o papel de Suprema Corte e assim no mundo inteiro, que ela apenas avalie ações revisionais. Somente 20% dos homicídios do país são julgados em primeira instância. Portanto, essa falácia que dizem que garantir a prisão em segunda instância vai combater a impunidade, conversa fiada. No final de novembro, os deputados derrubaram vetos do presidente Bolsonaro e viraram lei a permissão à vítima de propor ação de divórcio no próprio juizado de violência doméstica e familiar e a obrigatoriedade para os serviços de saúde públicos e privados notificarem a delegacia policial sobre indícios de violência contra a mulher. Em um ano de relação política difícil do governo com o Congresso, deputados e senadores aprovaram novas regras eleitorais e partidárias, que já irão valer para as eleições de 2020. É comum que em anos pré-eleitorais o Congresso Nacional discuta mudanças nas regras para o pleito do ano seguinte.
Em 2019 não foi diferente. No último dia 18 de setembro, o plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que vai impactar não só o financiamento das campanhas para prefeito e vereador em 2020, mas também o funcionamento dos partidos como um todo. Depois de o Congresso derrubar alguns vetos de Jair Bolsonaro à proposta de mini-reforma eleitoral, essas são as novidades trazidas pela nova legislação. Fica mantido o Fundo Público de Campanha, ou Fundo Eleitoral, cujo valor total passa a ser definido pelo Congresso na Lei Orçamentária Anual. Para 2020, o montante ficou estabelecido em R$ 2 bilhões, conforme o inicialmente proposto pelo governo. O fundo partidário também sofreu alterações. Agora será permitido às legendas usar verba do fundo para pagar advogados e contadores em processos relacionados à disputa eleitoral, sem que o valor seja computado nas contas de campanha. O fundo também servirá para adquirir ou reformar sedes partidárias, comprar ou alugar imóveis, pagar passagens aéreas, inclusive de não filiados, e impulsionar conteúdos em redes sociais e sites de busca. O valor estabelecido para o fundo partidário no orçamento do ano que vem é de R$ 959 milhões. O prazo para prestação de contas de campanha foi estendido de 30 de abril para 30 de julho do ano posterior ao pleito. O dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, vai ser usado para impulsionar rede social de deputado, candidato a vereador, candidato a prefeito. Qualquer coisa com atividade partidária. Ou seja, o que é isso? Tudo pode ser justificado como atividade partidária. Eu prefiro ser financiado pelo Estado brasileiro do que ser financiado por grandes empresários que depois vão cobrar de mim aqui um posicionamento político. Além da mini-reforma eleitoral, os parlamentares também aprovaram outra legislação que estabelece limites para os gastos de campanha em 2020, com valores equivalentes aos da campanha de 2016, com atualização de acordo com a inflação. A divulgação da tabela com os limites de gasto, variando de acordo com o município e o cargo pleiteado, ainda vai ser divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. As eleições de 2020 estão marcadas para o dia 4 de outubro e serão as primeiras em que não será permitido fazer coligações para concorrer ao cargo de vereador, apenas ao de prefeito. O objetivo é impedir que partidos façam alianças apenas para se beneficiar de candidatos puxadores de voto e, com isso, atingir a chamada cláusula de barreira, que dá acesso ao fundo partidário e a tempo gratuito de propaganda no rádio e na televisão. Especialistas apontam que a medida pode provocar o esvaziamento de algumas legendas. Enquanto isso, o PSL, que tem a segunda maior bancada aqui na Câmara, atrás apenas do PT, assistiu em 2019 a uma crise interna que culminou na saída do principal cabo eleitoral do partido, o presidente Jair Bolsonaro, que agora articula a criação de uma legenda própria, a Aliança pelo Brasil. A crise no PSL, que vem se desenhando desde o início do ano com a demissão do ex-secretário-geral de governo envolvido no escândalo de candidaturas laranja, Gustavo Bebiano, eclodiu em meados de outubro com a divulgação do áudio de uma reunião em que o antigo líder do governo na Câmara, deputado delegado Valdir, tece duras críticas ao presidente Bolsonaro. Escancarou-se o racha entre a ala bolsonarista e a ala ligada ao presidente da legenda, Luciano Bivar. Como resultado da disputa, o PSL suspendeu das atividades partidárias 5 parlamentares e nomeou um novo líder na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro, que acabou anunciando da tribuna do plenário a desistência de se tornar o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, pondo fim a mais uma das polêmicas que movimentaram o cenário político em 2019. Este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores. Mais um ano de economia em recuperação. Algumas medidas, como o pacote emergencial para destravar a economia, ganharam a atenção de deputados e senadores. Foram aprovadas a proposta que obriga a execução de emendas estaduais ao orçamento e a divisão dos recursos do pré-sal entre estados e municípios. A reforma tributária ficou para 2020. Em novembro, o Palácio do Planalto entregou ao Congresso medidas que retomariam o crescimento do país. São 3 propostas de emenda à Constituição que fazem parte do Plano Mais Brasil. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. PECs da agiotagem são PECs que geram contrapartida de Estado e municípios contra o funcionalismo público, com redução de jornada, redução de salário,
contra todos os direitos do funcionalismo. Nós queremos fazer esse debate com calma, sabendo que no momento que vai ser encaminhado não será aprovado esse ano, mas a gente pode começar um bom debate, trazendo todos para esse debate, né? Partidos de esquerda, partidos de direita. Em outubro, o plenário da Câmara aprovou o relatório de Domingos Sávio, do PSDB de Minas, ao projeto que define o rateio dos recursos do leilão do pré-sal entre estados e municípios. Com a aprovação, foi definida a divisão da seção onerosa, que trata da exploração dos barris excedentes. Dos 106 bilhões que serão pagos pelo leilão do excedente, 33 bilhões ficarão com a Petrobras. Do restante, 72 bilhões, 15% ficarão com estados, 15% com municípios e 3% com estados costeiros. Os critérios de divisão desses recursos, que podem chegar a 30 bilhões de reais, dividiu as bancadas do sul e do norte do país. No formato como está, nós beneficiaríamos poucos municípios, por exemplo, no meu caso, no estado de São Paulo, em detrimento de uma vultosa quantia destinada aos estados do Norte e Nordeste pelo Brasil. Existe uma perda realmente significativa para o Nordeste em relação a ser exclusivamente seguindo os critérios do FPE, mas em nome desse acordo com os estados do Sul e Sudeste, nós resolvemos aceitar. Pela proposta, prefeitos só poderiam aplicar o dinheiro do petróleo em investimentos ou previdência. Esse é o recurso extra que está sendo oferecido pelo governo federal e ratificado pelo parlamento, né, para todos os estados e todos os municípios brasileiros, né, por uma regra onde os estados das regiões mais pobres recebem 2/3 e os das regiões mais ricas 1/3. Já virou lei a proposta aprovada no Congresso que emenda a Constituição. Agora é obrigatória a execução do orçamento que vem de emendas de bancadas, de Estado ou do Distrito Federal. Isso representa 1 trilhão nesses 10 anos próximos aí. Só nesse ano representa mais de 80 bilhões que vai ser com a venda de pré-sal, com a venda de Petrobras, com a venda dos ativos, para que esse dinheiro, 30% vai ser retornado aos estados e municípios. Outro tema da pauta de economia de 2019 é a reforma tributária. São 5 as propostas em andamento no Congresso. A PEC 45, do Centro de Cidadania Fiscal, é defendida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O ponto central é a consolidação de 5 tributos em um só, o IBS, ou Imposto sobre Bens e Serviços. Se a PEC for aprovada, serão extintos o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social e a contribuição para o Programa de Integração Social. O Imposto Único também responde às críticas sobre os benefícios que levam à guerra fiscal entre os estados, já que teria alíquota única e seria cobrado onde o bem ou serviço é consumido. Hoje, o ICMS é cobrado no estado de origem. Não somos, de maneira nenhuma, contra a unificação de tributos. Agora, nós não queremos que a reforma tributária aconteça puxando freio de mão e dando um cavalo de pau, porque muitas das vezes pode capotar o carro. É uma proposta que vai destravar a economia, que vai gerar empregos e que, no final, com a retomada da nossa economia, todos vão ganhar, que é o objetivo da PEC 45 da reforma tributária. No final do ano, os parlamentares, junto com o Executivo, chegaram a um acordo sobre a construção de uma proposta única de reforma tributária. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma comissão mista de 15 senadores e 15 deputados vai redigir o texto. Não adiantava termos uma proposta na Câmara, termos uma proposta no Senado, sem ter a participação efetiva do governo. O governo federal, representado pelo ministro Paulo Guedes, tem para sugerir ao parlamento brasileiro as suas propostas em relação a essa nova reforma tributária do Brasil. Em novembro, o plenário aprovou novas regras para o Imposto sobre Serviços, o ISS.
Agora o imposto será recolhido na cidade, onde o serviço for prestado. Vai democratizar o dinheiro que é justo e necessário para todos os municípios do país. Fazer com que essa distribuição aconteça para todos os municípios e não concentrado como é hoje. Também em novembro, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer favorável a uma proposta de emenda à Constituição com medidas para conter as despesas públicas. Criada pela Constituição de 88, a regra de ouro impede que o governo se endivide para pagar despesas correntes. Tiraram esta isenção fiscal que atinge poucas empresas e que não tem gerado emprego e que representam um montante maior do que o governo gasta com o servidor. Daqui a pouco nós vamos entrar numa espiral de endividamento que ninguém mais vai acreditar no Brasil, dado que a dívida pública já chega a 80% do PIB. Em dezembro, foram 276 votos favoráveis e 124 contra o novo marco regulatório do saneamento. Se efetivarmos o processo de privatização, o reajuste na conta de água será em torno de mais de 160%. Nós temos uma grande divergência, e a grande divergência é que eu tenho certeza que o dinheiro público no Brasil acabou. Não tem mais dinheiro público para fazer saneamento básico. Além disso, Câmara e Senado aprovaram a medida provisória que reestrutura o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e vincula o órgão ao Banco Central. O presidente da República queria deixar o COAF sob a supervisão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E na última sessão legislativa, antes do recesso parlamentar, o Congresso aprovou a proposta orçamentária do governo para o ano que vem. O salário mínimo passa de R$ 998 para R$ 1.031. A previsão de inflação pelo IPCA no próximo ano é de 3,53%. E o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, está estimado em 2,32%. O resultado primário, que inclui Tesouro, Previdência e Banco Central, soma déficit de 124 bilhões. Desde 2014, as contas públicas estão no vermelho. Descontado o pagamento dos juros da dívida, as despesas vêm superando as receitas ano a ano. Ano difícil também para a educação, que sofreu com cortes e contingenciamentos. O ano foi marcado pela falta de recursos para a educação. O anúncio de congelamento nos gastos veio em maio. O corte fez o ministro da Educação vir à Câmara 2 semanas seguidas. Na primeira, foi convocado pelos deputados para prestar esclarecimentos no plenário. A prioridade é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino técnico, mantendo a atual estrutura das universidades, porém mudando a estratégia. O que se percebe é uma tentativa de perseguir as universidades, de atacar a produção de conhecimento, de amedrontar o pensamento crítico brasileiro e de destruir a educação como caminho para o Brasil. Vai existir um corte de 30% ou não? Porque a palavra agora mudou, de corte para contingenciamento. Se for contingenciamento, nós vamos trabalhar na negociação para liberar o contingenciamento. Em agosto, nossa equipe foi à Universidade de Brasília ver de perto o que a falta de dinheiro provocou. O contingenciamento, segundo o Executivo, foi feito sobre as despesas não obrigatórias. Eles dizem que não são obrigatórias, mas como é que você não paga a água, como é que você não paga a luz, como é que você não paga a limpeza, como é que não paga a vigilância e portaria? Os banheiros não são mais tão limpos, os materiais dos banheiros não são repostos com tanta frequência. Reitores das universidades federais estiveram reunidos aqui no Ministério da Educação para tentar um acordo sobre os cortes no orçamento. Eles ouviram do ministro Abraham Weintraub que, se o cenário econômico brasileiro apresentar melhora neste segundo semestre, os valores bloqueados serão reavaliados. No caso da Universidade de Brasília, os recursos previstos da Lei Orçamentária Anual 2019 foram desbloqueados em novembro. A gente conseguiu liberar 100% do orçamento desse ano, 100%. Além disso, a gente conseguiu, graças às economias e eficiências,
cortando desperdício, liberar, além do orçamento, 125 milhões de reais. O maior papel da universidade é formar um cidadão para o mercado de trabalho, sim, para que ele possa ter uma vida próspera, para que ele possa conseguir se manter ou manter a sua família. A universidade tem, no Brasil, uma função fundamental, que é de inclusão social, de permitir mobilidade. No dia do professor, o plenário da Câmara se transformou em comissão geral para debater a situação das universidades públicas, dos institutos federais e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Um documento assinado por 24 reitores em defesa das universidades federais foi levado ao plenário da Câmara. As comissões promoveram várias audiências sobre os cortes no orçamento da educação e a situação das bolsas e pesquisas do CNPq e CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Como a gente ampliou muito a folha de pagamentos das universidades, a gente acabou engessando toda a estratégia de educação no Brasil. Não queremos cobrar dos alunos de graduação nas universidades federais, não é nosso projeto. Uma comissão especial da Câmara tenta aprovar uma proposta de emenda à Constituição para tornar permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb corresponde a mais de 60% do financiamento de toda a educação básica no país, mas deve ser extinto em 2020. Câmara e Senado articulam a aprovação de um mesmo texto nas duas casas o quanto antes. É essa proposta de emenda à Constituição que está em análise na comissão especial, a PEC 15. No desenho atual do Fundeb, somente a complementação da União chega a 9, 10 estados em alguns anos. E nesses estados tem municípios que não precisariam receber recursos. E outros municípios muito pobres estão em estados que não recebem complementação. A Câmara aprovou e já está no Senado a proposta que inclui a alfabetização plena e a capacitação para a leitura ao longo da educação básica como deveres do Estado. O Congresso aprovou, o presidente Jair Bolsonaro vetou e o Congresso derrubou o veto. Ou seja, é lei o atendimento psicológico e de assistência social em escolas públicas de educação básica. E já é lei a garantia de matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição da educação básica mais perto da sua casa. Em dezembro, a comissão externa, criada para acompanhar os trabalhos do Ministério da Educação, aprovou o relatório final. Segundo o documento, a atuação do Ministério da Educação está aquém do esperado. Entre os problemas identificados estão falta de planejamento estratégico para 2019, atraso em diversas metas do Plano Nacional de Educação e falta de transparência democrática na escolha de reitores. O que a gente tem que fazer agora é, de fato, pegar esses dados, pegar esses fatos. Nós apresentaremos para a Comissão de Educação, o presidente Maia, para o ministro, e construir uma ponte com o Ministério para a gente conseguir executar as questões da educação. A reforma da Previdência foi uma das apostas do governo para recuperar o equilíbrio fiscal e destravar os investimentos no Brasil. Em 2019, o novo regime geral foi aprovado, prometendo uma economia de pelo menos 800 bilhões de reais em 10 anos. A reforma chegou ao Congresso em fevereiro, pelas mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro, com um longo caminho pela frente. Todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. E no primeiro desafio, a aprovação da constitucionalidade na CCJ da Câmara, ficou claro que esse caminho não ia ser fácil. O país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação. Vocês estão há 4 mandatos no poder, por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefício para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Vocês tiveram 18 anos, 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Com a pressão de partidos da oposição e até mesmo da própria base, o governo cedeu e algumas regras consideradas exageradas pelos parlamentares foram ficando pelo caminho. Mudanças no BPC, na aposentadoria rural e o sistema de capitalização, de fato, não entraram. Assim ficou mais fácil a aprovação na CCJ e logo depois na comissão especial e no plenário da Câmara, mas não sem protestos. No dia da votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara, protestos e confusão do lado de fora não impediram que a matéria avançasse. Esta proposta está tirando do povo brasileiro
exatamente das pessoas mais humildes e mais pobres. Esta segurança. Foram 379 votos a favor e 131 contra a reforma da Previdência. 85% dos aposentados ganham até 2 salários mínimos. E que todos os brasileiros, especialmente estes, precisam de um sistema de previdência forte, seguro e justo. Estas reformas, elas vêm no intuito de reduzir desigualdades. E esse, eu tenho certeza que é o objetivo de todos os parlamentares aqui presentes, os que votaram a favor e os que votaram contra. No Senado, a nova previdência do governo foi novamente atenuada. O abono salarial voltou a valer para quem ganha até 2 salários mínimos. E no final de outubro, 8 meses após a chegada ao Congresso, a reforma da Previdência foi promulgada. Ao lado do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, assinou as mudanças no sistema de previdência social do Brasil. Mas vieram outras mudanças à emenda principal, com a aprovação da chamada PEC paralela em novembro. Ela determina que estados, Distrito Federal e municípios, por meio de lei ordinária, poderão adotar para os regimes próprios da Previdência as regras aplicáveis aos servidores federais. De acordo com o texto, eles vão poder adotar as mesmas regras previstas para a União, desde que as assembleias legislativas locais aprovem uma lei ordinária. Os municípios que não apresentarem uma reforma própria serão automaticamente incluídos nas normas estabelecidas pelos estados. Outra possibilidade é a rejeição das mudanças pelos entes, também por projeto de lei. Outra mudança da PEC paralela passa a considerar todas as contribuições para o cálculo do valor da aposentadoria, apenas a partir de 2025. Tratada em projeto de lei, a nova Previdência dos militares foi aprovada na Câmara em novembro e no Senado em dezembro. Mas a forma mais simples de tramitação não significou mais facilidade na aprovação. É que o projeto enviado pelo governo muda também a remuneração dos militares das Forças Armadas. E esse é o ponto mais polêmico, por causa dos reajustes previstos para os oficiais no topo da carreira, bem superiores aos dos soldados e suboficiais. É justo que dos 86 bilhões, 67 bilhões sejam para os oficiais e 82% das Forças Armadas abandonados e abandonadas. Um grupo liderado especialmente por mulheres de suboficiais e praças das Forças Armadas interrompeu a sessão com protestos contra o presidente Bolsonaro e os deputados da base do governo. É um grupo muito particular, terão destaques bilionários, destaques de 130 bi. Conseguimos chegar aqui, se não a totalidade ou unanimidade dos pleitos, mas a sua maioria absoluta. 4 comissões parlamentares de inquérito movimentaram a Câmara em 2019. 2 delas, a CPI do BNDES e a CPI de Brumadinho, foram concluídas, com indiciamento de mais de 70 pessoas. Mal havia começado 2019 e uma tragédia já marcava o país. O rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho, a 65 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O resultado foi um dos maiores desastres do país. Mais de 250 pessoas mortas. A comissão foi instalada em abril e ouviu autoridades que investigam as causas da tragédia, técnicos do governo, funcionários e diretores da Vale do Rio Doce e da empresa alemã Tuvisud, responsável pelo laudo de estabilidade da barragem de Brumadinho. Ouviu também os sobreviventes da tragédia. Corri e gritei para meus colegas que estavam comigo, o Sebastião e os outros 2 lá da T6A, falou: a gente corre que é a barragem que rompeu. E a gente tentou sair para um lado, para o outro, no vídeo e tudo que correu o Brasil inteiro, a gente vê. Tentou ir para um lado, para o outro. Quando não deu, eu falei assim: agora é só aguardar mesmo. Só desliguei o carro, puxei o freio de estacionamento. Falei para ele: entrega a alma para Deus e vamos
Vamos aguardar para ver o que vai dar. Depois de 8 meses de investigação, o relator, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pediu ao Ministério Público o indiciamento da empresa Vale por crimes ambientais e também pediu o indiciamento de 17 funcionários da Vale e mais 5 funcionários da empresa alemã Tuvisud por homicídio doloso, lesão corporal dolosa e diversos crimes ambientais. É o resultado do lucro a qualquer custo, o lucro acima de tudo. Então a empresa acha que isso vale mais do que vida. E, repito, às vezes acha que o crime compensa. Nós temos prova concreta do dolo. Quer dizer, eles assumiram o risco premeditado de uma barragem que estava denunciada que ia se romper a qualquer momento. Outra CPI que concluiu os trabalhos em 2019 foi a que investigou irregularidades em contratos executados entre os anos de 2003 e 2015 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O objetivo foi investigar parcerias do banco com empresas brasileiras que atuaram em obras de países africanos e sul-americanos entre 2003 e 2015, durante os governos dos ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A comissão ouviu vários ex-presidentes do BNDES que negaram as acusações. Eu, de fato, devo ter frustrado alguns parlamentares por não ter tido a oportunidade de trazer eu mesmo aqui uma ficha corrida manchada de nenhum funcionário. A CPI também ouviu o procurador da República que atuou nas investigações sobre o BNDES e apontou que os empréstimos investigados deram prejuízos ao banco. Também foram ouvidos ex-ministros da Fazenda como Guido Mantega, que negou irregularidades, e Antônio Palocci. Segundo deputados, Antônio Palocci teria admitido participação de influência política nos contratos do BNDES. A CPI ouviu ainda os empresários Eike Batista e Joesley Batista. O relator, deputado Altineu Cortes, apresentou um relatório que incrimina ex-presidentes, diretores e técnicos do BNDES, além de ex-ministros do governo do Partido dos Trabalhadores que participaram do Conselho da Câmara de Comércio Exterior CAMEX, colegiado que fixa regras para o financiamento de exportações. Também constam no relatório os grupos empresariais Odebrecht e seus responsáveis, Emílio e Marcelo Odebrecht, e J&F dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS. Em busca de acordo para a votação do parecer, o relator retirou os nomes dos ex-presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, do documento. Nós mostramos e demonstramos em 6 meses que eles não conseguem trazer um papel de R$10 de roubo, de corrupção, de algum servidor, de algum funcionário do BNDES. Nós estamos apontando indícios, nós não estamos fazendo um julgamento aqui de quem foi apontado no relatório, um julgamento final, não é isso. Em setembro foi instalada uma comissão de inquérito que reúne deputados e senadores que investiga a criação de perfis falsos e ataques cibernéticos nas diversas redes sociais, com possível influência no processo eleitoral e no debate público, a chamada CPI da Fake News. O colegiado já ouviu especialistas em crimes cibernéticos e segurança digital. O deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, acusou pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro de atuarem dentro do Palácio do Planalto na publicação de notícias falsas na internet contra críticos ao governo. Pois vem de dentro do Palácio os 3 personagens que vieram das redes bolsonaristas, tiveram oficializadas as suas redes de ataque com dinheiro público. Tantos aqui que dizem que lutaram tanto contra a censura estão defendendo aqui essa CPMI, cujo objeto a gente já sabe muito bem qual é, que é fazer um 3º turno nas eleições. A deputada Joyce Hasselmann também depôs na comissão e fez graves acusações contra o governo. A deputada afirmou que um grupo de pessoas lotadas no gabinete da presidência da República coordena ataques de difamação e notícias falsas na internet contra adversários políticos. A parlamentar disse ainda que os filhos do presidente Jair Bolsonaro estão à frente desses ataques. É um grupo do gabinete do ódio que tantos dizem que não existe. As instruções são passadas principalmente pelo Eduardo e assessores ligados a eles. O Carlos também teve muita atividade, mas agora ele está um pouco mais, com freio de mão puxado. Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque, e há inclusive um calendário de quem ataca
quando? E aí, quando esse alvo está escolhido, entram as pessoas de verdade e entram os robôs. Por isso que em questões de minutos, 5, 10 minutos às vezes, a gente tem uma informação espalhada para o Brasil inteiro. De acordo com a deputada, dinheiro público vem sendo utilizado para pagar o salário de assessores que trabalhariam exclusivamente na disseminação de ataques de ódio e fake news. Para a deputada, a CPMI deveria investigar de onde vieram recursos para financiar o sistema de agressões virtuais. Talvez o principal foco dessa comissão parlamentar seja seguir o rastro do dinheiro. Ela veio, obviamente, com muitas acusações por conta dessa mágoa por não ter sido a escolhida para ser a candidata à Prefeitura de São Paulo de Jair Bolsonaro. Hoje, ela se tornou uma inimiga do governo. O deputado Eduardo Bolsonaro não comentou as denúncias feitas pela deputada. Os trabalhos da CPMI e da fake news vão continuar até abril de 2020. Outra investigação que continua em 2020 é a da CPI do óleo. Ela busca a causa das manchas que apareceram no litoral nordestino no fim de agosto de 2019 e que atingiram também outras partes do litoral do Brasil. 2019 não foi um bom ano para o meio ambiente brasileiro, com o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia. A Amazônia brasileira foi um tema que dominou os debates em diversas reuniões de comissões e no plenário da Câmara dos Deputados em 2019. O plenário Ulisses Guimarães se transformou em uma comissão geral. Deputados, especialistas, sociedade civil, além dos povos da floresta, debateram formas de enfrentar o desafio do desmatamento e das queimadas na Amazônia. O número de queimadas observadas na Amazônia no ano de 2019 não apenas supera a quantidade do ano passado em relação a 2018, mas também é o maior dos últimos 7 anos. Enquanto as punições administrativas diminuíram em quase 30%. 85 mil quilômetros de florestas vivas queimaram de 2000 a 2010. As florestas da Amazônia, saudáveis, não degradadas, raramente queimam. A Amazônia virou foco das atenções em todo o mundo por causa do aumento no desmatamento registrado em 2019 e do aumento dos incêndios na floresta. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou a elevação das queimadas e do desmatamento na região. A gente está batendo agora a marca de 90 mil pontos de fogo, de incêndio, pelo satélite do INPE. Esse é um número que nos assusta. A casa aqui está fazendo um esforço muito grande para a gente poder votar algumas propostas, entre elas a que institui o pagamento por serviços ambientais para que a floresta seja valorizada. Inicialmente, o presidente da República contestou os dados sobre desmatamento. Também contestou as notícias divulgadas pela imprensa sobre as queimadas. Chegou a sugerir que as ONGs teriam colocado fogo no mato para prejudicar a imagem do governo. Depois de ampla repercussão internacional, o executivo autorizou o envio de agentes da Força Nacional para as áreas afetadas pelo fogo. A polêmica que envolveu ONGs e o governo federal foi debatida na Comissão de Relações Exteriores. ONGs ocupam espaços que caberiam ao Estado e muitas representam interesses internacionais. Hoje não existem apenas ameaças, mas também uma limitação real à soberania nacional para decidir sobre o nosso patrimônio. Os militares também debateram a quantidade de territórios indígenas já demarcados na Amazônia. Nós temos 608 terras indígenas. Isso daí é autonomia maior que a dos estados da federação. E as terras indígenas foram objeto de uma proposta de emenda à Constituição em 2019. A PEC, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, permite o arrendamento de terras indígenas para exploração agropecuária. A proposta diz ainda que as comunidades indígenas podem, de forma direta, exercer atividades florestais em suas terras, com autonomia para a administração dos bens e a comercialização dos produtos. Eu quero abrir a possibilidade que o índio, querendo, possa ter o mesmo direito que eu branco tenho, de ir a um fundo constitucional, no Banco Oficial, buscar o fomento, porque depois da PEC aprovada em plenário, ele poderá, o que ele não pode hoje, fazer a emissão de uma inscrição estadual no governo do Maranhão, por exemplo.
Para os deputados que são contra a proposta, não seria necessária uma mudança na Constituição para garantir aos índios a administração e comercialização de seus produtos. Bastava mudanças em leis ordinárias para que eles pudessem ter acesso à inscrição estadual e empréstimos bancários, por exemplo. A deputada Joênia Wapichana teme que na comissão especial a proposta sofra alterações e os direitos dos índios garantidos na Constituição sejam ameaçados. Ela pode dar uma brecha a jabutis em algum momento dessas proposições. Então, é colocar em risco nossas garantias constitucionais inclusive para colocar interesses individuais, interesses na exploração à terra indígena. Esse é o perigo verdadeiro. Mas a comissão especial dessa proposta de emenda à Constituição nem foi criada. O presidente da Câmara recebeu de ex-ministros do Meio Ambiente um documento que pede a suspensão da tramitação de todos os projetos que possam agravar a situação ambiental do país. Não era o momento nem de se aprovar na CCJ, não quero nem discutir o mérito, não li a PEC, mas independente do que está escrito na PEC, eu acho que a nossa responsabilidade nos coloca a obrigação de ter um pouco de paciência. Além da sinalização do presidente da Câmara de não votar projetos que prejudicam o meio ambiente, a Câmara, em 2019, aprovou proposta que incentiva a preservação. Os deputados aprovaram um projeto de lei que prevê pagamento por serviços ambientais. Pela proposta, produtores, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais que conservarem área de proteção ambiental vão receber incentivos financeiros. E no finalzinho dos trabalhos legislativos, a Câmara aprovou o aumento de pena para quem ferir cães e gatos. O projeto de lei foi enviado para o Senado. Se virar lei, a pena atual de detenção de 3 meses a 1 ano e multa vai aumentar para a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa para quem abusa, fere ou mutila cães e gatos.